Amém? Vamos à palavra do Senhor. E hoje o nosso tema é o tesouro em vasos de barro. O tesouro em vasos de barro. Eu falei pela manhã e vou repetir agora à noite também. Eu fui muito ministrado essa semana com esta palavra, que é algo que é parte de um testemunho da minha vida, e também tudo que Deus fez através a direção que o Senhor deu para a ministra desta noite, deste dia, de manhã também, as músicas, a ministração. Então Deus, o Senhor, o Espírito Santo conduziu de uma forma tão maravilhosa tudo que a gente vai conversar agora. Abram comigo em 2 Coríntios capítulo 4, versos 7 a 11. Só reforçando o nosso recado, no dia 14, quando acontecerá a nossa cantata, o teatro de Natal, nós teremos somente um culto na igreja, às 18 horas, este culto das 18, nós não teremos o culto da manhã, então, porque vai ser um momento de celebração, então nós queremos estar todos juntos. Então venha, dia 14, às 18 horas, para a gente estar junto. E no final do culto, procure, André e Caliel estão ali no cantinho, assim, dá um alô com a mão, e eles estarão, converse com eles a respeito do risoto, preparado pela Rosa, e eles passarão mais informação sobre. Amém? 2 Coríntios capítulo 4, nós vamos ler dos versos 7 ao 11, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus da mesma forma seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Obrigado, Senhor, pela essa palavra tão linda, maravilhosa, Deus, que nos confronta e nos mostra que somos vasos de barro, mas nós contemos o Senhor do universo em nós. Então, que toda aplicação de hoje, o Teu Espírito possa trabalhar em nossos corações como corpo, e que nós sejamos transformados por esta ação poderosa do Teu Evangelho. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já chegou ao limite? Você já chegou ao limite da sua vida? Você já passou por lutas, por dificuldades que você considerou em algum momento que não venceria aquela situação? Você já pediu misericórdia, clemência, Senhor, misericórdia, para que Deus interrompesse o teu sofrimento? Já disse alguma vez na vida: eu não aguento mais, eu não aguento mais, Senhor. Há um texto na palavra de Deus que o autor diz, querendo incentivar a igreja a continuar lutando, e é um texto que, quando eu leio, eu fico um pouco intrigado.
Mas é um texto também que nos leva a uma profunda reflexão. Este texto está na carta aos Hebreus, ali no capítulo 12. E nós vamos ler um verso 4, que diz assim: ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. O próprio sangue. Às vezes até sangue as nossas lutas tiram de nós, não é verdade? E hoje nós estamos falando, a ministra ministrou aqui, eu me lembro, eu trouxe muitos textos com relação a isso. Então eu me lembro quando eu passei aquele sequestro, e lá naquele cafofo, 2 pessoas, elas se revezavam em me bater. Me ameaçavam com fogo, quebraram meu nariz, era ameaçado a todo momento de morte. Certa vez um amado irmão meu, um irmão em Cristo nosso, ele testemunhou da dor que ele passou durante 12 dias de UTI no hospital, de um atentado que ele recebeu. E nesses 12 dias, ele teve que fazer 10 vezes o exame chamado gasometria. Falei com a André de manhã, André conhece muito bem este exame, alguns aqui devem conhecer, que é a retirada do sangue da artéria, para verificar o nível de acidez no sangue, a função respiratória para ver como que está, o nível de bicarbonato no sangue, a saturação e por aí vai. E ele disse assim para mim: um dia alguém inventou isso, e um capeta, um demônio mor, estava junto com um demônio júnior mirim do lado, e falou assim: nós temos isso no inferno? Se não tiver, nós precisamos ter. Nós precisamos ter. É tanta dor, ele narrando para mim, que ele pensava várias vezes em pedir a morte. E se não bastasse, esse exame era realizado durante a madrugada. Quando ele via a enfermeira entrar e falava para ele a hora do exame de gasometria, ele falou que descia lágrimas dos olhos dele. Tem hora que até sangue a gente dá em meio ao nosso sofrimento. Amados, cada um sabe o seu limite, ou acha que sabe, porque também é verdade que em vários momentos daquelas sessões de espancamentos que eu estava sofrendo, eu disse: eu não aguento mais, Senhor, eu não aguento mais. Mas eu aguentei mais um pouco. Várias vezes em que eu pensei: eu não vou dar conta disso, eu não vou dar conta. Como será que vão me encontrar? Ou se me encontrar? Mas a graça maravilhosa de Deus abundava ao mesmo tempo o meu coração, e eu acabei dando conta por mais um tempo. Naquele lugar eu fui curado por Deus. Eu fui curado por Deus em meio ao sofrimento. Deus se revelou em graça, em amor e em poder ao meu coração, mostrando em quem eu precisava ter confiança, segurança e descanso. Irmãos, muitas vezes é o cansaço que pesa. Na nossa caminhada, muitas vezes, o que pesa é o cansaço, tem um peso, a dor de um sofrimento,
a dor de um sofrimento, de um deserto que parece que nunca passa. Porque no deserto você encontra 3 tipos de pessoas. Se nós observarmos no deserto, nós encontramos 3 tipos de pessoa. Você encontra a pessoa recém-chegada, que acabou de entrar, com o coração já sofrendo, pelo medo do que vai significar aquele deserto. E por mais assustada que ela esteja, ela ainda está com a mochila nas costas, com um alimento, ainda está com a roupa nova. Por mais que ela esteja com medo do que ela vai enfrentar naquele deserto, ainda ela tem suprimento. E este suprimento minimiza os efeitos do deserto. Talvez alguns aqui hoje esteja passando por isso. Um deserto recém-inaugurado. Um deserto recém-inaugurado. O segundo tipo de pessoa que você encontra no deserto é a pessoa que está há mais tempo ali. Ela já não tem mais tantos recursos. O cantil já não tem mais água. Está seco. Mas mesmo assim ela continua andando, ela continua batalhando, ela continua perseverando, procurando talvez encontrar um oásis. Um tempo prolongado no deserto, ele intensifica o sofrimento e vai exaurindo a pessoa. E o terceiro tipo de pessoa que você encontra no deserto é de gente que já desistiu. Gente que já desistiu, que não encontrou a fronteira, porque todo o deserto tem as suas fronteiras, todo o deserto tem, só não as encontram aqueles que sentam para lamentar e ficam andando em círculos. Lembram do povo hebreu? 40 anos naquele deserto, murmurando, reclamando e andando em círculo. Gente que perdeu o rumo, gente que perdeu o foco, que acha que a sua vida é assim mesmo, é o deserto, que acha que não tem nada melhor fora do deserto, para ansiar, para esperar, para desejar. Ele já acostumou com aquilo. Pessoa que já não vê a luz no fim do túnel, que já tem no seu estilo de vida a murmuração, a reclamação. Já é o estilo de vida da pessoa. Será que existe gente assim entre nós? Algum dos 3 tipos? Que estão cansadas, desanimadas. E quando eu leio a 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a sensação que eu tenho é que Paulo chegou ao limite. Paulo chegou no limite. O primeiro capítulo dessa 2ª carta, nós vamos percebendo o momento em que Paulo estava vivendo. Ele começa a escrever sobre ser consolado para consolar. E ali no versículo 8, ele diz assim: irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, as quais foram muito acima da nossa capacidade de suportar, de tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida, perder a esperança de viver. É muito difícil e interessante ao mesmo tempo você ouvir alguém que você tanto admira e respeita
como Paulo, considerar uma pessoa cheia de Deus, falar nesses termos aqui. Quando o desejo de morte é maior do que o desejo de seguir. O desejo de morte é maior do que o desejo de seguir. Quando perdemos a esperança de viver. E isto não é sobre não querer viver mais, é sobre não querer sofrer mais. Não querer sofrer mais. Tem uma hora que sofrimento no deserto esgota, cansa. E Paulo ele segue escrevendo ali no versículo 9, e ele diz assim: de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas somente em Deus, que ressuscita os mortos. Não confiarmos em nós mesmos, mas somente em Deus. É o mesmo apóstolo, a mesma pessoa que disse: todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas cooperam para o bem, que cria como Tiago, que nenhuma provação é maior do que a gente consegue suportar, que disse: alegre-se nas tribulações, porque a tribulação produz coisa boa. E é o mesmo homem que diz para nós: o viver é Cristo e o morrer, lucro. Naquele quarto, sendo ameaçado de ser queimado vivo, eu tive que lidar com essa crise, sobre se eu realmente entendia que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que embora eu pregava e continuo pregando que há um céu, há uma eternidade, quando a gente fechar os olhos para esta vida, nós vamos abri-lo na presença do Cordeiro. Na hora que eu estava lá, eu não queria não. E eu falei isso para Deus, em vários momentos. Eu falava: eu tenho muito para viver, Senhor. E eu orava, e eu elencava razões para Deus, pelas quais eu achava que Ele devia me deixar vivo. Falei que eu honrava meu pai e minha mãe, como sempre honrei, sobre a promessa de longevidade na sua palavra. Falei sobre a minha esposa, minhas filhas, sobre irmãos que amo, sobre amigos. Lembrei do salmista que diz que da sepultura ninguém pode louvar a Deus. E eu cheguei até a fazer uma chantagem emocional, dizendo: você vai perder um adorador, Deus. Será que colou? Apresentei muitas situações para Deus, muitas. E o que Ele me deu? A sua palavra. Ele me deu a sua palavra viva e cheia de esperança no meu coração. Aquela que eu medito diariamente e ela se revela em poder em meu ser. Assim como foi com Jesus no deserto, não é? Ele usou a palavra para vencer as tentações de Satanás. A palavra. E o Senhor me deu o Salmo 63, e ele veio como um bálsamo em meu coração,
como uma cura, como um consolo, salvação. E eu saí daquele lugar, e Deus me deu mais tempo. Por isso que eu estou aqui hoje, compartilhando um pouco mais com vocês sobre o meu coração. O apóstolo Paulo passou por lutas terríveis neste período aqui. Ele chegou até ficar mais sensível, não é? Quando nós estudamos um pouco mais, a gente vai perceber que Paulo ficou mais sensível. Porque quando nós lemos a primeira carta aos Coríntios, Paulo é muito duro. Ele é duro. Quando, por exemplo, que precisava retirar do convívio da igreja aquele irmão precisava ser expulso da igreja, porque ele estava fazendo coisas que são inaceitáveis. Mas quando a gente avança e nós vamos para o capítulo 2 da segunda carta, ele diz: gente, perdoa esse cara, perdoa ele, para que a tristeza exagerada não lhe domine e ele possa ser restaurado. Porque o sofrimento faz isso com a gente. O sofrimento faz isso. O sofrimento, ele tempera a nossa alma. O sofrimento deixa a gente menos duro. O sofrimento deixa o nosso coração mais sensível, menos intolerante e menos dono da verdade. É isso que o sofrimento faz na gente. No final do capítulo 2 e o capítulo 3, Paulo começa a falar do ministério dele e de como ele considera que ele serve a Deus. E uma crise que eu percebo em Paulo, e que eu já vivi também, é esta relação entre sofrimento e mérito. Sofrimento e mérito. Porque às vezes a gente sofre de uma forma tão profunda e tem convicção de que nós não merecemos aquilo. O apóstolo Paulo diz assim: se eu tenho um orgulho para me orgulhar, é que eu nunca me comportei de modo inadequado em nenhum lugar por onde passei, e vocês, coríntios, são testemunhas disso. Então, o que ele está tentando fazer, o que eu estou tentando fazer, e que muitas vezes você tenta fazer, é entender alguma coisa. O que está se passando? Por que eu, fazendo tudo certinho, servindo a Deus, amando a Deus, abençoando as pessoas, eu não prejudico ninguém, não tomo nada de ninguém, eu não ofendo ninguém, por que então que eu tenho que passar por este sofrimento? E quando eu olho ao redor, parece que ninguém está passando, só eu. E quando Paulo começa a entender isso, aí ele escreve o capítulo 4. Este contexto que nós lemos aqui, onde no fundo o que ele está dizendo é o seguinte: quanto mais Deus nos usa, mais Ele nos permite provação. Provação. Porque quanto mais provado nós somos, mais fica evidente que nós somos frágeis. E quanto mais frágeis nós somos, mais fica claro que o poder é de Deus, é dele. E quanto mais fica claro que o poder é de Deus, mais ele é glorificado na vida daqueles que nós abençoamos.
Então nós temos este tesouro, Paulo diz, em vasos de barro, para que a glória seja do conteúdo e não do vaso. Não do vaso. Quando você tem uma riqueza, você aguarda em algum lugar muito seguro, muito forte. Quando você tem riqueza, quando você tem bens, você procura um lugar que é inquebrável. Não é verdade? Paulo está dizendo, nós temos uma riqueza, que é o Evangelho. O Evangelho. Só que Deus decidiu guardar essa riqueza em vasos de barro, que se quebram à toa. Que não serve e que não protegem nada, porque isso só aumenta a glória dele, porque só gente que tem riqueza infinita guarda riqueza em um lugar qualquer, para que todo mundo possa pegar, não tem problema, é riqueza infinita. Deus tem uma riqueza infinita e guarda esta riqueza em lugar qualquer. Deus tem esta riqueza e Ele não se preocupa em usar os melhores recipientes. Qualquer recipiente está valendo, e quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor, porque assim a glória é da riqueza e não do recipiente. A glória é dele. Uma riqueza num lugar suntuoso, num cofre poderoso, a gente fica impressionado com a estrutura, com o cofre, achando que ali você está seguro, achando que é a estrutura que é a segurança. Um dia antes deste sequestro, eu achava que o dinheiro depositado na minha conta era a minha segurança. E eu estava ali, 24 horas depois, querendo só viver um pouco mais, porque eu morrer, eu estaria no prejuízo. Não era lucro. Às vezes o cofre é tão caro quanto a riqueza que ele guarda. É tão suntuoso o recipiente que se compara à riqueza que tem dentro. Agora, quando a riqueza está guardada num lugar qualquer, alguém diz assim: como é que guarda uma riqueza dessa num lugarzinho desse? Então a glória é só da riqueza. A glória é só da riqueza. Nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a glória seja somente de Deus e não nós. Paulo está nos ensinando, amados, faz parte passar por lutas, provações, dificuldades, porque a luta revela quão frágil eu sou, quão frágil somos. E aí ele começa a dizer aqui um conjunto de frases, não é? Que elas são muito fortes. Ele vai dizendo: sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados, desanimados. Ficamos perplexos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas não, jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. E eu quero olhar para essas 4 frases, porque elas nos ajudam a entender onde Paulo está querendo chegar.
Quando ele diz pressões de todos os lados, somos pressionados. A palavra que ele usa aqui do grego é para tristeza. Em tudo somos entristecidos. Talvez a tua Bíblia aí tenha esta versão, porque algumas trazem esta versão, a palavra entristecidos. E diz de uma tristeza profunda, uma tristeza de alma. Mas ele diz, mas não estamos arrasados, não estamos desanimados. A raiz da palavra pressão, pressionados, é de estreiteza, de alguma coisa que é tão estreita, tão apertada, que a pessoa quase não consegue passar. Então a ideia aqui é em tudo somos entristecidos, mas não somos apertados até o ponto em que nós não aguentamos. Nós aguentamos um pouco mais, um pouco mais. Depois ele diz, em tudo ficamos perplexos. A palavra perplexo aqui é uma raiz que indica sobras, aponta para alguém que vive da sobra do outro. Algumas Bíblias traduzem como ansioso, alguém que está perdendo tudo, que está ficando sem recursos materiais. O recurso material na cultura grega e também na cabeça de Paulo não é só dinheiro, não é só comida, mas é a saúde também. Saúde, porque o corpo é da ordem material. Então indica aquelas pessoas que estão sofrendo num nível que todos os seus recursos estão se esgotando. Mas ele diz também, não ficamos desesperados, como se não tivesse esperança de uma retomada. Depois ele diz, em tudo somos perseguidos. A palavra aqui é simples, é perseguição mesmo. Só que quando ele diz, mas não não abandonados, a ideia é que sempre haverá alguém que não desiste de nós. Nunca ele vai desistir de nós. Por isso que uma tradução bela aqui é da linguagem de hoje em dia, que diz, em tudo somos perseguidos, mas nunca ficamos sem um amigo. Sem um amigo. Alguém que te diga, eu estou aqui. Eu estou aqui, apesar de todos terem se voltado contra você, eu estou aqui, eu permaneço fiel contigo. E a última frase que ele diz é, abatidos, mas não destruídos. A palavra abatido é uma palavra que Paulo vai buscar nos esportes grego, que era usado para caracterizar um golpe que uma pessoa recebia numa luta. Hoje é o que nós falamos de nocaute, né? Nocaute, somos nocauteados, e algumas vezes esse nocaute nos leva ao chão, não é? Às vezes ficamos só cambaleando, né? O Ney entende bem disso, só vai para lá, vai para cá, mas não cai. Mas às vezes a gente vai ao chão. Mas ele diz, mas nós não somos destruídos, porque esta palavra representa morte. Quando a gente lê esses 4 conjuntos de frases, a gente entende as 4 áreas que Paulo está mencionando, e que ele estava sofrendo, passando naquele momento. Às vezes a provação ela é emocional, a depressão, o pânico, o transtorno de ansiedade,
a sensação de esgotamento, de angústia no coração. E não tem uma explicação racional para isso. Eu me lembro, quando eu era pré-adolescente, eu passei por uma tristeza profunda, uma dor que eu não conseguia explicar. E foram meses, eu chorava quase todos os dias. Não conseguia traduzir para os meus pais aquele sentimento, aquela dor. Mudei de escola, porque eu queria ficar perto da minha mãe. Era tão profunda a dor que eu só queria ficar perto dela. No trabalho, ela deixou de trabalhar, porque eu queria ficar junto da minha mãe. Conhecemos pessoas que sofrem há anos de uma tristeza profunda. Não tem vontade de nada, nem de viver e nem de morrer. Chora todos os dias. Queridos, só quem já passou por uma provação emocional dessa sabe o que é essa dor. Uma tristeza que às vezes não encontra correspondência nem nas circunstâncias, boas ou ruins, não encontra. Paulo menciona também a provação material, quando os recursos se esgotam, quando escorrem pelos dedos, quando você acha que vai começar a retomar e não retoma, só perde, e até a saúde vai embora, até a saúde. Eu fiz várias sessões de fisioterapia um tempo atrás, por causa do meu joelho, e lá na clínica tinha uma menina de 19 anos, que ela sofreu um acidente de moto, e ali eu acompanhei por 2 meses a luta daquela moça para se recuperar. Depois de 10 dias de UTI, 2 meses no hospital, ela começa a fisioterapia. Ela perdeu 15 quilos, secou, ela era já fraquinha assim, ela sumiu. Uma luta constante, diária, de perda material, de saúde física, de saúde emocional. Às vezes ela chegava muda e ela saía calada, porque os resultados não aconteciam como ela tanto esperava. Quando os recursos se esgotam, você trabalha um monte e parece que nunca é suficiente. O terceiro tipo de provação que Paulo traz é a provação relacional. Somos perseguidos, mas não abandonados. O apóstolo Paulo passou por isso também. Suas emoções, elas foram atacadas. A vida dele ficou por um fio. Uma das coisas que você percebe na vida do apóstolo Paulo é que muitos amigos da primeira hora simplesmente desapareceram. Quando a coisa engrossa, nas horas difíceis, cadê? Você olha do lado, cadê? Quem nunca viveu isso? E o quarto, a provação espiritual, é quando a morte ronda e a existência é colocada em xeque, e você se sente caído, sem condições de levantar, e parece que Deus abandonou você. Paulo usa essas 4 provações para resumir todo tipo de luta que eu e você passamos. E no final das contas, talvez você esteja
no limite, no limite. Talvez você esteja como Paulo esteve, como eu já estive, sendo provado em todas as áreas da vida. Talvez você esteja por um fio, mas eu quero te dizer, a luta, esta luta não terá a última palavra na sua vida. Esta tua luta não será a última palavra na tua vida. E é isso que Paulo quer que nós entendamos, porque nós temos este evangelho vivo, nós temos o poder de Cristo por nós, nós temos o Espírito Santo dando luz para a nossa vida, o Espírito que cria vida em nós, que gera quebrantamento, que gera arrependimento, que gera resiliência, que gera perseverança. É um caminho de graça para o perdão dos nossos pecados. É graça do Senhor. É isso que o Evangelho traz, um Evangelho que salva, um Evangelho que cura, e que nós precisamos abraçar nesta noite. Que não importa o tipo de luta que nós estamos enfrentando, o quanto ela é grave, o quanto ela é difícil, o quanto ela é intensa, não importa se é da ordem emocional, não importa se ela é da ordem material, ou se ela é da ordem dos relacionamentos, ou até espiritual, não importa. O tempo em que estamos submetidos a essa luta vai passar, vai passar. Vocês, nós iremos vencer, e Deus será glorificado na nossa vida. Deus será glorificado na nossa vida, e o vaso de barro que nós somos, que estava para se quebrar, vai ser um testemunho do quanto Deus é grande, do quanto Deus é maravilhoso e soberano sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Essa é uma palavra para você não desistir, meu amado. Vai passar, vai passar, porque Cristo está sendo formado em nós, e Deus será honrado, a glória é dele, porque quanto mais você sente que é de barro, um vaso de barro, mais o tesouro que você carrega é revelado em glória, em glória. Perceba, você que sofre tanto, que chora porque não aguenta mais, que ocasionalmente reclama, murmura, Deus escolheu você. Deus escolheu você desde o ventre, desde que o mundo é mundo, desde a eternidade. Ele escolheu você, para que através da sua vida o nome dele seja glorificado. É isso que Paulo está dizendo. Eu trago este tesouro em vasos de barro, em vasos de barro, porque quanto mais claro que eu sou só um vaso de barro, mais fica claro que Deus é grande, que Deus é grande. E o fechamento aqui que Paulo dá é maravilhoso, porque ele aponta para Jesus, ele aponta para Jesus. Verso 10 e 11, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus,
para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, tem gente viva aqui hoje? Aleluia, então é para nós isso aqui. Pois nós que estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte. Aleluia! Eu quero estar vivo, mas ser entregue à morte, aí já muda um pouco, pastor. E aí, meu irmão? Somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus. É por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, em nosso corpo frágil, em nosso corpo quebrado. O que é que faz com que o vaso, sendo atingido de todos os lados, não desista de carregar esse tesouro com ele? O fato de que o vaso faz isso por amor a Jesus, por causa de Jesus, é por causa de Cristo, queridos, porque Jesus também aceitou, sendo Ele a própria riqueza eterna, transformar-se em vaso de barro, e deixou-se ser moído naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ser alcançados, para que eu e você pudéssemos ser livres, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, porque Ele foi moído naquela cruz. Qual é a tua esperança, meu amado? Qual é a tua esperança? De repente a riqueza que era para ficar dentro do cofre se transforma em cofre, mas não um cofre impenetrável, mas em um vaso de barro que foi moído, para que essa riqueza escorra, se espalhe e alcance todos quanto puderem ser alcançados, todos aqueles que creem. Jesus é o vaso de barro por excelência, e Ele é a riqueza por excelência, é tudo sobre Ele. Ele é o vaso de barro por excelência, e Ele é a riqueza por excelência, e Ele está em nós, Ele vive em nós, e por amor a Ele, nós vamos seguir um pouco mais. Nesta noite, eu decido tomar a cruz e segui-lo, mesmo cansado, mesmo triste, mesmo muitas vezes não entendendo coisa nenhuma. Eu decido seguir um pouco mais, por amor a Jesus, este amor que está em mim, porque Jesus fez isso por cada um de nós. Portanto, Ele, sendo a riqueza do universo, Ele se transformou em vaso de barro para servir, para que eu e você pudéssemos, sendo vaso de barro,
trincados, cheios de fissuras, cheios de imperfeições, nós carregarmos esta riqueza do universo, Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, esperança da glória. Amados, os nossos sofrimentos em Cristo, eles levarão outros a viverem e a terem esta mesma esperança. Cristo em nós, esperança da glória. Fechem seus olhos. Eu quero orar com vocês. Ministério de